O Espírito Santo tem emoções. Não o entristeçam. E eu fiquei essa semana pensando, será que essa emoção do Espírito Santo é literal? Será que ele sente tristeza mesmo? E a Bíblia, algumas vezes, para nós entendermos, inspirado pelo Espírito Santo, ela humaniza algumas coisas para nós entendermos. Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu. O fato ali é a retribuição que o homem lhe deu, causou algo em Deus que nós poderíamos chamar de tristeza, mas Deus não se arrependeu, porque Deus, Ele faz e Ele sabe o que irá acontecer. Deus não se arrepende, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então algumas passagens ela humaniza. Deus é espírito, mas a Bíblia fala da mão de Deus. Está humanizando uma forma para nós entendermos. Mas aí eu fui pesquisar, e a palavra original é o sentido literal que o Espírito Santo se entristece com algumas atitudes nossas. Fazer alguém ficar triste, pesaroso ou angustiado, tomar triste, entristecer. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem emoções. E se foi Ele quem criou as emoções, porque muitas vezes nós temos dificuldades de que Deus tem emoções. O Espírito se entristece quando? Quando há uma ruptura de relacionamento nosso com Deus por causa do pecado. O Espírito Santo se entristece quando há uma ruptura nossa com o outro por causa do pecado que está em nós. O texto que lemos nos mostra como podemos entristecer o Espírito Santo. E talvez você pergunte, como que eu faço? Eu não quero fazer. E o apóstolo Paulo nos dá então uma lista abrangente, tanto na prática quanto lá escondido, lá que ninguém sabe. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Mentindo. Uma das coisas que nós podemos. O contexto do texto abandone a mentira. Quer continuar entristecendo o Espírito Santo? Continue mentindo. Continue mentindo para você mesmo, que está tudo bem. Continue mentindo para a sua esposa, para o seu esposo. Continue mentindo para o seu patrão. Continue mentindo. Quer entristecer o Espírito Santo? Cuidado com a raiva. Cuidado com a ira. Quer entristecer o Espírito Santo? Roube. Roube. Roube o tempo que você pode ter o tempo com Deus e roube com outras coisas. Roube as horas do seu trabalho. Roube daquilo que Deus lhe dá. Roube. Quer entristecer o Espírito Santo? Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Palavras sujas, mas também a ideia também é palavras ásperas. Cuidado com palavras que ferem os outros, que você às vezes, eu nasci assim, eu sou assim e pronto, acabou, do jeito que vem, volta. Cuidado, porque você está entristecendo não só a pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo. Quer continuar entristecendo o Espírito Santo? Tem amargura. Aqui nós já paramos de falar na prática. Agora o apóstolo Paulo começa a falar de algo que está lá dentro, que talvez você não expresse tanto assim. Mas quer continuar? Alimente essa amargura no coração. Alimente até mesmo esse ódio que você não consegue se libertar do passado. Cultive maldade. Cultive maldade no seu coração contra os outros.
E você não vai estar ferindo somente a si e não também somente aos outros, mas principalmente ferindo o Espírito Santo. A grande questão é como que nós reagimos ouvindo isso agora. Como que nós reagimos e sentimos ao saber que muitas vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa ganância, da nossa inveja, do meu eu, muitas vezes nós não entristecemos somente uma pessoa, mas nós entristecemos uma pessoa santa que nos ama. Como que reagiremos agora sabendo disso? Quando foi a última vez que você se entristeceu por saber que o seu pecado está ferindo o Espírito Santo? Quando foi que você se entristeceu por causa disso? Como você se sente agora ouvindo isso? Será que algo está acontecendo dentro de você? Eu acredito fielmente, irmãos, que se realmente nos importássemos com a tristeza do Espírito Santo, haveria menos brigas, haveria menos divórcios, haveria menos divisões nas igrejas, pensaríamos menos em nós mesmos, encorajaríamos mais os outros, seríamos mais suporte para os outros, teríamos mais palavras abençoadoras para os outros, viveríamos menos isolado, mas viveríamos mais em comunidade. E talvez isso não aconteça não por falta de fé, mas sim por falta de preocupação, que tipo de emoção que eu estou causando no Espírito Santo. Pergunte para si mesmo. Imagine, pare e pense agora junto comigo. Imagine se todos os nossos comportamentos e atitudes não pensássemos primeiramente em nós, se nós vamos ficar tristes, mas pensássemos primeiramente se o Espírito Santo vai ficar triste com minha atitude. Se o Espírito Santo vai ficar triste com a minha rebelião. Se o Espírito Santo vai ficar triste, eu podendo estar com os irmãos e não vou. Se o Espírito Santo vai ficar triste, a maneira que eu trato minha família. Se o Espírito Santo vai ficar triste, a maneira que eu trato o meu trabalho, da onde vem o pão de cada dia. Se o Espírito Santo vai ficar triste, como eu falo com meus irmãos, como eu falo com as pessoas de fora, como que eu me relaciono. Imagine se nós pensássemos menos em nós, na nossa tristeza, mas pensássemos mais e primeiramente na tristeza do Espírito Santo. Quais seriam as nossas atitudes? Mas se de um lado nós temos a forma de entristecer, do outro lado também temos a forma de agradar. Percebam que não é só não fazer. Eu estava pensando essa semana, lendo o texto, orando, o Espírito Santo falou comigo, falou, não é só não fazer, não é só não deixar de roubar, não é só não mentir, não é só não ter maldade, não é só não ter palavras ásperas, mas é não ter e fazer ao contrário. É não fazer de tal forma errada, mas fazer ao contrário da forma errada. Abandone a mentira e digam verdade a seu próximo, pois somos todos do mesmo corpo. Em vez de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, não é só não roubar. Trabalhe, mas não só trabalhe. Assim, ajude generosamente os necessitados.
Não é só não usar linguajar sujo e insultante, mas ter palavras que sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não é só deixar de fazer algo, mas é fazer o contrário daquilo. Não é só não ter amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo. Então, de um lado, você tem a forma de entristecer o Espírito Santo. Do outro lado, você tem a forma de agradar o Espírito Santo. A questão é, analisando eu hoje, você se analisando hoje, o que você tem provocado no Espírito Santo de Deus? O que nós temos